Olá, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Fátima. Nesse canal eu falo com vocês sobre a síndrome do pânico e o transtorno da ansiedade. Durante 19 anos eu vivi esse processo e eu estou contando a minha história. E nós vamos agora para a segunda parte da minha história, da minha trajetória dentro desse processo tão dolorido. Mas antes disso, não esqueça de dar o seu like, isso ajuda muito para chegar para mais pessoas que precisam disso. Se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas, você conhece alguém, compartilhe esse vídeo, porque nesse canal a gente vai falar muito sobre isso, para poder ajudar, para eu poder ajudar as pessoas, né? De mostrar como eu entrei e como eu cheguei na minha recuperação. Então vamos lá, na segunda parte da minha história. No vídeo anterior eu falei para vocês que durante 2 anos eu não procurei ajuda. Quando completou 2 anos que eu estava nessa situação bem ruim, eu estava no último, ou melhor, no mais alto nível do medo, onde eu já não tinha vida, onde a vida perdeu o brilho, onde tudo perdeu o encanto. Eu vivia enclausurada. Eu passei por um momento de reflexão, a família, né, muito preocupada com a minha situação, onde eu me recusava a buscar ajuda. Eu comecei a refletir e pensar, ou eu vou buscar uma maneira de eu sair dessa situação, ou de controlar essa situação, ou eu vou morrer. Eu já não comia porque eu tinha medo de engasgar, eu não tomava água porque eu tinha medo de engasgar, eu não assistia televisão porque eu só chorava, eu tinha medo das cenas da televisão. Não saía na rua, não ia para lugar nenhum, não ia no portão, não fazia nada. Eu vivia um mundo, numa bolha, como se eu estivesse numa bolha. Eu tinha 2 filhos pequenos, eu tinha meu marido, eu tinha família e simplesmente eu parei. Quando eu tomei a decisão eu não aguentava mais viver aquilo. Eu não estava suportando mais aquela dor. Ou eu ia morrer, ou eu ia tomar uma atitude. E comecei a pensar quais seriam os passos que eu precisaria dar para eu começar essa trajetória da recuperação. Fácil não é, é muito difícil. Quem está ouvindo e assistindo esses vídeos pode entender e saber do que eu estou falando. Não é fácil, é muita dor, é muito dolorido, fora os preconceitos, a exclusão que a gente sofre, né? Os julgamentos que a gente tem. Mas eu tinha que tomar uma decisão e comecei a pensar. A primeira coisa que eu fiz foi me aprofundar mais na minha espiritualidade, porque eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Não importa aqui a sua religião, de que religião você é, isso não importa. O importante é você crer que existe um poder maior e que esse poder maior é que pode te ajudar. Foi o primeiro passo que eu fiz. Me entreguei, abri meu coração e que eu precisava de um norte do que eu deveria fazer. Então, eu comecei a me aprofundar na minha espiritualidade. Às vezes, a gente se esquece dessa espiritualidade, do qual é tão importante na nossa vida. É a base da nossa vida, em todos os aspectos. Não só nos momentos difíceis, em todos os aspectos. É a nossa fonte, é o nosso alimento, onde a gente acredita num poder maior e a gente acredita que esse poder maior pode nos ajudar. Esse foi o primeiro passo.
o primeiro passo foi eu entender a doença. Porque o que acontece? A pessoa que passa por esse processo, ela não quer saber. Ela tem vergonha de ter isso. Ela tem vergonha de sentir isso. Ela tem vergonha de ser julgada. Ela tem vergonha de ser excluída. Ela tem medo disso. Então, ela mesma se esconde atrás desse problema. Ela mesma. Às vezes nem as pessoas, mas ela mesma se esconde atrás desses problemas. Então, o segundo passo que eu dei foi conhecer a doença. Então, o que eu tenho, na verdade, na realidade? Aí eu comecei a ler muito, a procurar livros. Eu li vários livrinhos na época, que não tinha muito na época. Hoje a tecnologia, você aperta um botão, você tem um monte de informação. Mas na época não tinha, então saía em jornais, saía em revista, em livros, né? E televisão, às vezes saía alguma reportagem sobre isso, e eu fui entendendo essa doença. A partir do momento que eu entendi essa doença, o terceiro passo foi eu aceitar. Eu estou com problema. Não adianta eu fugir. Eu estou com problema. O problema está aqui. Ele é real. Ele é verdadeiro. O medo não é verdadeiro, mas essa doença é verdadeira. Então, eu tinha que aceitar isso, porque se eu não tivesse esse processo de aceitação, como é que eu ia melhorar? Se eu continuasse me escondendo, se eu continuasse dentro de casa, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que arregaçar as mangas e ir à luta. Fácil não é. É determinação. Mas eu não suportava mais viver aquilo. Os meus filhos iam crescendo a cada dia. A vida ia passando. E eu simplesmente parada no tempo. Eu simplesmente estagnada naquela situação. Então, a partir do momento que eu aceitei essa situação, eu fui para um próximo passo. Aí eu fui buscar ajuda. Aí eu consegui buscar ajuda profissional, um psiquiatra. Imagina falar em psiquiatra na época, até hoje. Sabe, você fala em psiquiatra, eu não tô louco. Gente, psiquiatra não é médico de louco só. A função dele é tratar da mente. E a pessoa que está com transtorno de ansiedade ou síndrome do pânico, ela está doente da mente. E ela precisa desse profissional. Eu me recusava, como eu tenho certeza que aqui tem muita gente que se recusa. Outros não. Outros rapidinho vai. Mas é importante, antes disso, você entender o que está acontecendo com você. O porquê está acontecendo isso com você. Essa parte do entendimento. E aceitar. Aí eu procurei ajuda. Uma amiga, me indicou um médico e foi a primeira consulta. Eu lembro que na época eu estava num estágio tão avançado do medo que quando eu tinha que sair de casa para alguma situação de emergência, no caso uma consulta, eu lembro que foi agendada com 3 dias de antecedência. 3 noites eu não dormi. A ansiedade, o medo de sair na rua, o medo de ter que andar na rua, o medo de ter que pegar o carro, entrar no carro e ir. Mas eu tinha que enfrentar. Eu tinha que enfrentar esses desafios. Eu tinha que buscar essa ajuda. Como eu falei, ou eu buscava ajuda ou eu morria. E procurei um médico muito bom, muito bacana na época. Ele foi realmente um divisor de águas. Mas mesmo assim, eu ainda fui bem resistente na medicação. Eu não queria tomar medicação, eu tinha medo de me dopar. Porque quando você está no processo, você está ligada 24 horas. Você tem medo de perder o controle da situação. Você tem medo que aquela crise venha e você tá mole e não consegue. Gente, apaga tudo isso.
Esquece tudo isso, é irreal. Durante 30 dias eu tomei um ou outro comprimido, porque eu segurava na minha mão fortemente e não tinha coragem de tomar esse remédio. Eu não tinha coragem. O remédio dissolvia na minha mão. Eu não queria. Voltei no retorno do médico, na mesma situação, e eu abri o jogo com ele, né? Porque eu tinha que ser sincera. E ele calmamente me instruiu e falou e conversou. Dali pra frente eu comecei a tomar medicação. Lógico que eu fui tomando a medicação e foi melhorando o meu estado. Mas a melhora era muito pequena, tá? Por quê? Porque às vezes o processo da medicação é muito sofrido. Mas por que é sofrido? Porque cada organismo é um organismo. Até o médico acertar a medicação de acordo com o seu organismo, às vezes leva um tempo. E não é um remédio que ele faz efeito de um dia para o outro. Você tá com uma dor, você vai lá, toma um analgésico, melhora a dor. Mas isso não é assim. Isso é um processo de adaptação. Então as pessoas desistem. Ah, não tem jeito. Não, tem que persistir, tem que insistir. Porque é a única maneira que você vai ter de buscar essa recuperação, um dos passos, né? Então, eu comecei a me medicar de acordo com ele, com muita resistência, mas eu tinha que fazer aquilo. É persistência, gente, é persistência, é buscar, nada é fácil. E comecei a entrar no processo da medicação e aos poucos, muito lentamente, eu fui tendo uma melhora. Mas foi muito lento. Tive que trocar de remédio várias vezes, remédios que davam muito sono, infelizmente é assim. Vamos combinar que essas medicações realmente relaxam. E é o que precisa, você precisa soltar, Senão você fica apreensivo assim, direto, não, você tem que soltar. E as medicações são para isso. Fora o efeito que ela faz no nosso cérebro, né? Porque a gente está com uma doença. Então, isso ajuda muito. Então, eu entrei no processo da medicação. Foi um processo lento, difícil, mas foi muito bom. Gente, nosso vídeo tá ficando longo. Eu não quero vídeo longo. Então, vamos terminar por aqui e no próximo vídeo eu vou contar a terceira parte da minha história. Que isso te abra, que isso te leve, né, uma visão maior de que tem jeito, a gente pode buscar essa recuperação. Não perca as esperanças, não perca, porque dá para buscar essa recuperação, porque se eu conseguir, você também consegue. Então, não esqueça, se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha com pessoas que precisam e a gente volta no próximo vídeo. Um forte abraço!